Inclusive lá no Acre. Reportagem do Pedro Duran, está na nossa página inicial. O Pedro está em contato com as várias autoridades do estado do Acre. Olha só aqui, todo bonitão na foto. Pedro, vamos lá. Assunto é sério. Olha só a imagem que o Pedro traz pra gente. Aqui. A gente está acompanhando cidades completamente inundadas, rios que transbordaram no estado do Acre. E chega essa informação que está a manchete nesse momento do nosso site. As chuvas no estado podem ter movido um bairro brasileiro para a Bolívia. E você, inclusive, Pedro, salvo engano, foi numa conversa com o governador, que já tinha te dito que estava alertando os governos da Bolívia e também do Peru para os riscos para esses países por conta do transbordamento de rios, por conta do alto acumulado das chuvas. É isso, e de fato a gente percebe uma situação que chama muito atenção, porque é um bairro inteiro que as chuvas causaram uma possível ruptura na conexão desse bairro por terra com o Acre, deixando ele isolado do Brasil e conectado à Bolívia. Obviamente, as pessoas que viviam ali foram evacuadas, tiveram que sair das suas casas, foram colocadas em abrigos. Há uma tribo indígena ali que tem uma população que precisa muito dessa ajuda do Estado, dos recursos. E a gente sabe, Carol, não sei se mais para baixo dá para ver, olha só as imagens. É isso, esse é o bairro, Leandro Barbosa. A cidade de Brasileia é a mais afetada, né, Pedro? É uma das mais afetadas. A essa altura do campeonato tem tantas cidades debaixo d'água, Carol, que a situação é muito semelhante em algumas delas, né? Você vê aqui as imagens dos drones, mostram que dá para ver apenas a parte de cima do telhado dessas casas. Aqui é impressionante, porque ó, dá para ver, era uma rua. Era uma rua. Ela simplesmente termina e aí, olha só, já é dominada pela água. Você já não consegue ver as avenidas e as casas se limitam, aqui ó, a imagem ampliada pra gente. Apenas o telhado das casas, algumas completamente submersas, e aí a gente consegue ter a dimensão da altura dessa água, o nível que o rio atingiu por conta das chuvas fortes. Eu falei da cidade de Brasileia porque o Pedro também está em contato com a prefeita da cidade, Fernanda Hassen. O que ela te contou, Pedro? Ela me disse que a cidade está toda debaixo d'água. Você tem ali debaixo d'água, por exemplo, o fórum da cidade, a delegacia de polícia, a sede da prefeitura. Ela falou, até a minha casa está debaixo d'água. Então, o ano passado eu perdi tudo nas cheias, esse ano foi ainda pior, é o nível mais alto que Brasileia atinge de toda a história das cheias dos rios. Eu estou até pegando aqui para a gente poder falar, comentar, Carol, o boletim atualizado da Defesa Civil do Acre, mais de 16 metros e 40 centímetros de altura os rios. E a Stephanie Toso do Clima Tempo está me avisando aqui que hoje tem mais 15 milímetros para chover no Acre. Então a gente vai continuar ainda atravessando os próximos dias com esse nível do rio aumentando. O governador já disse para a gente que o estado está a as pessoas, tirar elas das suas casas, porque nem mesmo para acessar esses locais eles conseguem fazer isso por terra. Estão precisando fazer por água. Inclusive, a gente traz aqui o relato da prefeita nessa conversa com o Pedro Duran, um trecho, uma declaração dela nessa entrevista. Vamos acompanhar. Sim, lamentavelmente a gente atingiu essa cota hoje, né? A cota, a maior enchente tinha sido registrada em 2015 e infelizmente o nível do rio hoje, ele subiu na sua cota máxima, que é de 15,58. Nós estamos de 14 bairros que nós temos, 12 bairros estão atingidos, em torno de 60%, 70% da cidade, 65% da cidade. Hoje nós temos 16 abrigos oficiais, mas nós temos mais de 50 residências que se transformaram em uma espécie de abrigos, que abriram as casas para acolher familiares, amigos, né? Nós somos hoje 319 famílias abrigadas, né? 3.128 famílias desalojadas, 617 famílias na zona rural e atingidos 14.980 pessoas atingidas. Pessoas que tiveram que deixar suas casas. A Bianca Camargo, aqui correção feita, foi quem gravou a entrevista com a prefeita. O Pedro Duran conversou com ela por telefone. Ela também já trazendo esses números alarmantes da situação da cidade e do estado do Acre. Atenção, porque no estado do Acre tem previsão de mais chuva. A gente lembra que
Ontem teve uma reunião de integrantes do governo, ontem ou antes de ontem, teve uma reunião de integrantes do governo com várias pastas já envolvidas nessa conversa do auxílio do governo federal para o estado do Acre. E a gente está falando do envolvimento de pastas como o Ministério da Saúde, porque nesse momento há uma grande preocupação com hospitais da região que estão completamente inundados, completamente alagados, debaixo de água, inclusive com perda de medicamentos. Sim, essa imagem é muito impressionante, Carol, porque ela mostra uma operação que foi feita em Brasileia para conseguir fazer com que 27 pacientes de hemodiálise tivessem acesso a uma unidade de saúde improvisada para conseguir seguir com o seu tratamento. Muitos deles idosos foram levados de barco até o local onde está sendo feita essa operação de hemodiálise, porque não se chega mais nos hospitais, né? Então essa imagem desses pacientes deixa claro a preocupação que se tem com a saúde dessas pessoas. Você falava dos hospitais e esse realmente é um dos impactos importantes. Tem uma outra imagem que é uma vista panorâmica do barco, com um novo passeio de barco passeando por Brasileia. E aí, Carol, essa é mais clara ainda do que aquela que a gente viu ontem, porque ela mostra o nível da água engolindo as casas, os lugares, né? Você vê telhados completamente submersos já. E vou chamar a atenção aqui para o poste. Olha só, a altura da água já quase chegando na altura do poste de iluminação pública. Sim. E aí muitos municípios nesse momento também sem energia elétrica, até por precaução para evitar uma tragédia maior. Aqui a gente está falando de uma cidade que tem 14 bairros. Desses 14 bairros, 12 estão no escuro. Os cabos de iluminação chegaram a menos de 50 centímetros desse nível da água. E aí a concessionária de energia pública ali fez o desligamento da rede por precaução. Eles conseguiram restabelecer energia em alguns lugares, mas como é que você vai ligar a luz numa situação dessa? Não tem condição. Então aí, portanto, você tem um impacto que ele passa pelos serviços de assistência social, pelos serviços de saúde, passa pela própria infraestrutura da cidade, porque quando essa água baixar, Carol, aí o trabalho vai ser de contar as perdas. Porque essas casas que foram invadidas pela água, o que tinha ali certamente foi destruído. Já pensar também nesse trabalho de recuperação. Ontem a gente conversava aqui com o ministro das Cidades, o ministro Jader Filho, para já trazer informações sobre o olhar do governo federal para o posterior a essa tragédia. Como auxiliar essa população que está perdendo tudo. São casas completamente tomadas pela água. É uma situação desesperadora o que o estado do Acre está vivendo. É isso. Tem reportagem do Pedro Duran, então, com todos os detalhes aqui no site da CNN, inclusive esses vídeos aqui, alguns deles disponíveis também na reportagem do Pedro.